Estamos estudando uma série chamada Conselhos para a Vida. Na primeira semana o conselho foi confie em Deus. Na segunda semana foi evite a arrogância. Na terceira semana foi aprenda a se controlar. Na quarta semana o conselho foi cuidado com as palavras. E hoje, para fecharmos essa série com chave de ouro, de platina e de tudo que é de bom, o conselho de hoje é valorize o ensino da palavra de Deus. Se tem algo que a gente precisa valorizar, é isso. E a melhor forma de nós valorizarmos o ensino não vem da nossa capacidade de apenas ouvir o ensino, mas do quanto que esse ensino faz com que a gente pratique. Você só consegue provar para Deus que você valoriza a Bíblia quando você de fato cumpre ela. Só dizer que amamos a Bíblia não é suficiente. O importante é o quanto estamos comprometidos. E o versículo de hoje, os versículos que eu quero trabalhar com vocês hoje, vão trazer essa perspectiva, pelo menos assim espero, assim oro. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Quero dar um bem-vindo especial para a nossa família estendida, a Dayon. Que Deus abençoe vocês. Ainda estamos gravando os cultos aos domingos e subindo no YouTube às terças-feiras, mas graças a Deus, toda a nossa infra já está acontecendo da melhor maneira possível e logo, logo voltaremos com os nossos cultos online, ao vivo, porque é diferente, né? Pelo menos para quem assiste é uma experiência diferente. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, versículo 17. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Um dos textos que mais amo é o texto de Paulo a Timóteo. Eu tenho uma queda. Todas as vezes que leio Paulo escrevendo a Timóteo, é como se Paulo estivesse escrevendo para mim. Por quê? Porque Paulo já é um pastor experiente, escrevendo para um jovem pastor. Eu estou com 39 anos, não sou aquele menino mais, mas também não sou, né? Também nenhum Matusalém. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17 diz assim: toda a escritura, falem comigo, toda escritura é inspirada por Deus e é útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Quero ler com vocês, eu sei que as nossas versões são diferentes, mas eu acho que vale a pena. Vamos lá, 1, 2 e 3. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, na cabeça de Paulo, a Bíblia tem no mínimo 4 funções vitais. Ela ensina, ela repreende, ela corrige e ela instrui para a justiça. Vamos juntos tentar descobrir o que tem de diferença em cada uma dessas funções. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Tudo que mais precisamos, como já cantamos, é ficar perto de ti, é ficarmos perto de ti. Obrigado pelos nossos visitantes, obrigado pelos evangélicos que aqui estão, mas também por católicos ou pessoas de outras religiões ou ateus, enfim, pessoas que carinhosamente nos dão a honra e a alegria da sua presença aqui. Obrigado porque a tua palavra não faz acepção de pessoas, ela entra no coração de todos que desejam ouvir. Obrigado, a ti louvamos, assim também te agradecemos. Amém, amém e amém. Podeis assentar, muito obrigado. Lembra dessa?
Peguei um tom ruim para você? Que tom que você tá? Dá para ir? A tua palavra escondi. Cassiane, hein? Ei, não vai rodar não, segura aí. Para quê? Para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para eu não pecar com... Ixi, lascou tudo. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus, não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Rei. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Viva Cassiane. 4 coisas importantes a palavra de Deus faz em nós, no mínimo. Durante os outros textos bíblicos, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar quais são as finalidades vitais da palavra de Deus. Mas em especial eu me atentei a essa carta do Paulo ao Timóteo, onde ele vem falar que, no mínimo, a palavra de Deus pode fazer 4 coisas com a gente. Mas como eu disse, valorizar o ensino da palavra de Deus não tem a ver com a atenção que a gente dá simplesmente, mas o quanto que a gente tem a capacidade de aplicar. O próprio Jesus disse: aqueles que ouvem as minhas palavras, mas não as praticam, eu vou comparar como que vocês são. Vocês são como uma casa, até muito bonita por fora, bem pintada, bem até planejada, e XYZ, tem luz bacana. Ok, mas a primeira tempestade que vem derruba, porque é frágil. Vocês pensaram muito no estético, que é apenas ouvir, mas não se preocuparam em praticar, que é o que de fato enraiza. Agora, aqueles, Jesus dizendo, aqueles que me ouvem, e não apenas me ouvem, não simplesmente também falam Senhor, Senhor, mas de fato são servos. Aqueles que levam a Bíblia a sério, porque quem leva a Bíblia a sério são aqueles que de fato querem viver aquilo que está escrito. Essas pessoas levam a Bíblia a sério. Essas pessoas que levam a Bíblia a sério e cumprem de verdade, ou pelo menos tentam cumprir o que está escrito. Jesus vem dizer: eu vou comparar o que vocês parecem. Vocês parecem com uma casa. Talvez ela não é nem tão bonita por fora, mas pode vir a tempestade. Pode vir a água, pode vir o vento. Não quebra. Não quebra. Não quebra porque está bem enraizada. Né? E eu falando sobre isso, isso me faz muito, tudo isso que nós estamos vivendo predialmente falando. Eu, né, que sou um pouco mais visionário, eu não vejo a hora de ver tudo pronto. Né? Mas, ao mesmo tempo que eu gostaria que a velocidade da obra tivesse maior, mas tem horas que a própria gestão, né, os engenheiros e a arquiteta diz: pastor, também não é questão nem só de dinheiro, é uma questão de respeitar os processos. Porque tem horas que eu falo para ele: não dá para a gente colocar mais dinheiro aqui. Ei lá, eu vou ligar pro Antônio, dá 1 milhão. Pro primo aqui, dá mais 2 milhões. O problema é dinheiro, porque o Antônio tem. Não, pastor. Recebe aí, Antônio. Lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E lembra da feijoada que um dia me destes. Estarei esperando novamente. Viu, Catinha? Seguinte, então, nem sei o que eu estava falando. Tem que respeitar os processos. Tem que respeitar os processos.
Exatamente. Então, assim, a gente precisa entender que a palavra de Deus também ela tem essa perspectiva, senão Jesus não usaria essa metáfora, né? Então, é escutando, é processando, é não deixando apenas no cognitivo, mas também descendo para o coração e indo para as mãos. Esse é o movimento. Olhando para o texto paulino, ao Timóteo, que é um jovem pastor, que está entendendo muito bem aquilo que Deus está fazendo na vida dele. Tem horas que ele está um pouco desestimulado, tem horas que ele está bem legal, parece a gente. E aí o Paulo, cheio de vida, mesmo sabendo que vai morrer pelo Império Romano daqui a algumas semanas, ele vem escrever essa carta. E a primeira função vital que o apóstolo Paulo vem falar a respeito da capacidade que a Bíblia tem. Primeiro, a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus tem essa capacidade pedagógica. O ensino é uma força transformadora que toca todos os aspectos da vida humana. O ensino não apenas equipa as pessoas com conhecimentos e também habilidades, mas ela também molda caráter. Ela empodera indivíduos para enfrentar os desafios da vida com confiança e propósito. Se o ensino, seja ciência, seja filosofia, seja, enfim, o assunto que você gostar, se o ensino já tem um poder libertador, por isso que eu gosto quando Jesus vem dizer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É lógico que ele está falando dele ali, assuma a verdade. Mas como é importante a gente ter o ensino de algum assunto que a gente não tem, parece que aquilo ilumina. Ninguém leva a gente no grito, porque nós melhoramos o nosso argumento agora, mediante aquilo que aprendemos. Então o que nós estamos fazendo aqui e o que devemos fazer todas as vezes que pegamos a Bíblia em casa ou estamos num grupo de conexão, ou seja, lá onde você estiver, a gente precisa compreender que a Bíblia é um ensino. É como se estivéssemos numa grande aula e eu aqui com muita humildade e modéstia estaria aqui como um professor, um facilitador para falar não a respeito de mim, mas a respeito do Evangelho. Tem um reformador do século XVIII, Ulrich Zwinglio, nome chato de se falar, ele é um reformador da Suíça. Ele levava a sério esse negócio de ensino. Tanto é verdade que ele chegou na igreja, na paróquia dele, e falou o seguinte, não quero mais música, porque música no culto só atrapalha. As pessoas vêm para uma grande aula. E ele era um bom professor mesmo, a ponto dele colocar a Suíça de cabeça para baixo, no bom sentido da palavra. A Suíça, que ela tinha uma tradição católica apostólica romana, e aí ele fica sabendo dos escritos de Martinho Lutero, aí ele vai ler o que Lutero escreveu, se apaixona, agora ele volta para a paróquia, mas a paróquia é católica romana, agora ele é protestante, o que ele faz? A história vem dizer que ele pegou a Bíblia, ele agora de uma maneira muito educada ia pregando, e naturalmente, a Suíça, que tinha uma tradição católica romana, agora era uma tradição focada apenas em Jesus Cristo. Tudo isso para dizer o quanto que o ensino pode mudar uma nação. O ensino da palavra de Deus, então, muda tudo. Não é à toa que o salmista vem dizer, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Perceba que nesse primeiro ponto, a Bíblia como ensino, não é que o ensino vai te fazer ir para algum lugar, mas pelo menos ele já te ilumina para você ter a capacidade de tomar decisão. Ou seja, em tempos tão obscuros, tão estranhos e tão incoerentes, versículos como esses mostram que a palavra de Deus é o único instrumento confiável no mundo que oferece direção e entendimento para as nossas decisões diárias. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu vim aqui na sexta-feira
E na hora que eu vim, não tinham me contado que tinham ligado a luz aí do hall. Na hora que eu abri, na hora que eu saí do elevador, eu falei, meu Deus, mas multiplicou o espaço? Olha a capacidade que a luminosidade faz no ambiente. É assim que a palavra de Deus faz na sua vida. O que está pequeno, Ele amplia. Pegaram? Eu gosto de uma frase que diz assim: o ensino bíblico é o presente mais valioso que podemos aprender e oferecer. É o legado que ilumina vidas e abre os horizontes. Para onde? Para a eternidade. Lembram do Homem-Aranha, do metaverso? A Bíblia faz isso. Abre um portal que a gente para de focar nas coisas daqui e foca nas coisas eternas. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, porque eu abri o portal e agora contemplo o meu lar. Pegaram? Segunda coisa que a Bíblia faz. A palavra de Deus, ela nos repreende. A repreensão, embora muitas vezes desconfortável, desempenha um papel crucial no crescimento e no desenvolvimento pessoal. Ser repreendido, especialmente quando vem de alguém que se importa com a gente, porque eu não costumo dar ouvido para quem não me ama e me repreende. O cara não come comigo, o cara não sabe das minhas dores e vem ficar dando lição de moral. Agora, pessoas que me amam, pessoas que levam um sal comigo, essas pessoas quando me repreendem, essas pessoas têm a minha atenção. Nunca recebo uma crítica construtiva de quem não está construindo nada. Ah, mas ele já construiu. Se construiu, parou de construir. Ele precisa voltar a construir para voltar a colocar o dedo na tua ferida. E aqui eu não estou falando de soberba, eu só estou falando de coerência. Eu, quando penso em repreensão, eu penso em limites. Eu penso em uma certa vez eu ouvi de um pastor, falou: Rodrigo, você precisa ter uma liderança envolta em paredes. Porque se você não colocar paredes, você vai para onde você quer. Ele estava falando aí de pessoas que limitam, né? Eu não posso, as decisões aqui na ADAI, elas são decisões coletivas. Eu não posso simplesmente ficar, não, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, muito pelo contrário. Talvez num voto de Minerva, o voto é meu, mas porque eu sou presidente da igreja, mas no dia a dia da igreja, o que vocês acham? No caso vocês, a diretoria, a presidência. Mas não sei se vocês se lembram, quando nós estávamos saindo da Vila Carioca para vir para cá, eu fiz uma convocação para toda a membresia. Quantos estavam lá naquele dia? Quem não foi, perdeu. Mas a igreja estava cheia. Por quê? Porque para nós fazermos uma mudança daquela, eu tive que perguntar para vocês. Como é importante a gente ter pessoas do nosso lado que falam: ei, não passa daqui. E por uma boa coincidência, eu tive acesso a uma frase do Charles Ames. Ele é um pintor, e olhem só o que ele escreveu: a parte mais importante de um quadro é a sua moldura. Pô. Salinho, isso aqui é gol no... A parte mais importante de um quadro é a sua moldura. Porque sem moldura, você não tem limites. O que seria da Mona Lisa sem uma moldura? Ia ser um Golias. Ou seja, sem os limites impostos pela moldura, a pintura não faria sentido. Por isso que Provérbios capítulo 3, versículo 11 vem dizer: filho meu, não despreze a correção do Senhor e nem te enfades da sua repreensão. Sabe o que é a palavra enfadar aqui? É aquilo que teu filho faz. Ah, mãe, de novo. Vai levar o lixo para baixo, menino. Davi, né? Vai levar o lixo para baixo, Davi. Isso é se enfadar. É tipo... Ei, filho meu, não desprezes a correção do Senhor e nem faça cara de mimado quando Ele te repreender. A
palavra de Deus tem a capacidade de nos repreender, ainda que ninguém fale nada para nós. Quando nos permitirmos ser repreendidos pela palavra de Deus, ela tem o poder e a autonomia de nos dar um choque de realidade. E por que ela nos dá esse choque? Porque ela é viva. Quem tem paixão pela palavra não consegue não ser repreendido quando coloca a cabeça no travesseiro. Às vezes você não precisa de ninguém, você precisa só de um espelho. E tem dias que a gente não consegue nem olhar para o espelho, porque a gente sabe o quanto Deus fala quando a gente olha para o espelho. A palavra de Deus é viva, por isso que a gente tem que amá-la, porque ela dentro da gente vai fazendo coisas que talvez uma pessoa do nosso lado, por mais que fale a verdade, não tem essa capacidade, mas a gente não consegue fugir da palavra. Temos Bíblia para isso? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer bisturi, espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Me fala qual é o psiquiatra, me fala qual é o psicólogo que consegue encontrar aonde é a divisão da alma e do espírito. Pode ser formado em Harvard, pode ser pós-graduado em... aonde for, não pega. Por isso que a gente precisa amar a Bíblia, porque nos momentos que a gente fica bobo, é a Bíblia que vai nos salvar, dizendo... Fica quieto. São em momentos onde a gente acha que a gente é alguma coisa, que a Bíblia fala, você não é. Em momentos que você se acha muito. Agora, quanto mais você se afasta do estudo da palavra de Deus, percebe que é uma sequência. Quanto mais você se afasta do estudo, mais bobo você se acredita que é, ou mais você acha que isso é muita coisa. Agora, somente a Bíblia faz isso porque ela é viva, ela não é um livro qualquer. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo... Toda a escritura é inspirada, e com todo respeito a quem fala isso, mas falar que a gente precisa atualizar a Bíblia é uma loucura, porque ela é viva, ela mesma tem o poder de se auto-adaptar à cultura que nós estamos vivendo, no sentido de, há 2024 anos atrás, a Bíblia é a mesma e fazia sentido para aquela sociedade. 2024 anos depois, a Bíblia é a mesma e continua fazendo sentido, porque ela é viva, eu não preciso melhorá-la, ela se faz por si só. Como dizia Billy Graham, a Bíblia é mais... Qual que é a palavra que ele usava? É mais atual que o jornal de amanhã. Agora, a gente precisa desejar, quando a gente tem acesso ao ensino, por favor, eu não estou sendo prolixo, eu estou apenas repetindo, isso faz parte também de um processo pedagógico, mas eu preciso que vocês entendam que é um processo. Primeiro, eu tenho que ter paixão por aprender, mas só aprendizado não resolve. Segundo passo, eu preciso ter paixão em deixar ela mexer com a minha zona de conforto. Estão aqui comigo ainda? Terceiro, a palavra de Deus, ela nos corrige. Rodrigo, qual é a diferença de repreensão para correção? Pô, muita. Repreensão você toma um choque, mas tem gente que só fica no choque. Não acredito que eu fiz isso de novo. Aí ele fica e chora. Segunda, terça, quarta, quinta-feira, ele volta para o mesmo erro. Porque ele só foi repreendido, mas ele não foi corrigido. Estão aqui comigo ainda, sim ou não? A correção é uma ferramenta essencial, porque ela não apenas nos dá esse choque de realidade, mas nos ajuda a sairmos da zona de conforto e, de fato, para termos uma mudança de postura e de rota. Então, primeiro o ensino que dá luz para o caminho, depois é a repreensão que dá um tapa na nossa cara e diz, você é atrapalhado mesmo, mas agora a correção é, tá bom, vamos lá, é esse caminho.
Eu amo a Bíblia. Tiago 1, de 23 a 25, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois se contempla a si mesmo e se retira, e para logo se esquece de como era. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo apenas negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realiza. Isso vale uma salva de palmas para Jesus. Isso aqui é gol, meu, de letra. A palavra de Deus não apenas ilumina o nosso caminho de maneira pedagógica, ela não apenas nos dá o choque de realidade, mas também ela pega a gente na mão e fala, é por aqui. Eu amo isso. Por isso que nós precisamos de discipuladores. Por isso que nós não podemos caminhar sozinhos. Por isso que a gente não pode ter carreira solo. Não foi isso que aconteceu com a gente essa semana? Foi isso que aconteceu com a gente essa semana. Ele me corrige daqui, eu o corrijo dali, e assim a gente vai se disciplinando. O pau quebrou entre nós essa semana, nos corrigimos, já dei um beijo na careca dele, ele está tocando para mim, eu estou pregando com ele, acabou, a gente está já no... Não estamos no mesmo rumo, não estamos no mesmo propósito. Agora, se você quer muito mimimi, você não serve para ser crente. Fala para quem está do seu lado. Me erra, hein? Não me enche as paciência não, me corrija. Quarto e último. A palavra de Deus nos instrui na justiça. Tito capítulo 2, de 11 a 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora, falem comigo, salvadora, a todos os homens, educando-nos para que renegadas e a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de maneira sensata, piedosa e justamente. Eu falei, Deus, o que esse troço de instruir na justiça? Que justiça é essa? É a justiça de dar comida aos pobres, de cuidar dos órfãos, a viúva. É óbvio que isso é uma consequência, mas a justiça aqui tem a ver com a justificação que Cristo fez na cruz. Eu falei, Senhor, eu não entendi. Eu vou te explicar, cabeça de uva. Por mais que permitamos ser ensinados, por mais que permitamos ser repreendidos, por mais que permitamos ser corrigidos, a justiça de Deus nunca será um resultado do nosso esforço, mas será sempre mediante aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Rodrigo, eu não entendi. Eu vou falar. O propósito final do ensino da palavra de Deus, o propósito final da repreensão da palavra de Deus, o propósito final da correção que vem pela palavra de Deus, aponta para uma coisa: somente em Jesus Cristo somos justificados, somos salvos, somos libertos. Eu posso estudar, eu posso ser repreendido, eu posso me corrigir, mas quem de fato faz tudo ainda é a minha capacidade de entender, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu não estudo porque isso vai me salvar, eu não sou repreendido porque isso vai me salvar. Não, eu não sou salvo pelas obras que faço, mas eu sou salvo pela obra que ele fez na cruz do Calvário. Se o ensino, se a correção e se a repreensão não me apontar para Jesus, não entendi nada. Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. 1 Timóteo 2, de 5 a 6. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual deu a si mesmo em resgate por todos nós, para servir de testemunho ao seu tempo. Romanos 10, de 9 a 10. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a sua boca
boca se faz para a confissão da sua salvação. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando para o Timóteo, para todos nós não fique longe da palavra, porque ela é a luz para apontar alguma coisa boa. Não fique longe da repreensão que vem da palavra, porque é ela que vai te dar o choque de realidade. Porque quanto menos longe, ou vamos lá, quanto mais longe da luz, menos os seus pecados você vê. Quanto mais próximo da luz, mais você percebe que você é um Zé Ruela. Então, a Bíblia ela serve para iluminar. A Bíblia serve para dar um choque de realidade. A Bíblia serve para nos pegar na mão e levar para o caminho. E que caminho é esse? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Rodrigo, o que eu posso levar desse sermão? Muitas coisas, dentre elas, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu continuo olhando para Jesus. A nossa música é sobre Jesus, esse culto é sobre Jesus. A nossa família sobre Jesus. Se a tua leitura bíblica, se a tua valorização pela palavra não passar pelo ensino, pela repreensão, pela correção em direção a Ele, é porque a gente não está estudando direito, não estamos sendo repreendidos direito, não estamos no caminho correto. Rodrigo, mas isso eu aprendo desde que o mundo é mundo, eu sou crente há tantos anos. Toma cuidado. Toma cuidado de não entrar numa zona de conforto achando que isso é tudo isso que falaram um dia e você acreditou. Todos nós precisamos entender que somos como famintos pelo pão da vida todo santo dia. O fato de você saber que pão te alimenta há muitos anos não dá o direito de você não comer o pão de amanhã. Mas é um pãozinho, mas exatamente o pãozinho que você vai comer amanhã. O fato de você saber da utilidade da água há tantos anos não te dá o direito de você não querer tomar água hoje. A pergunta que eu faço é: o quanto estamos aplicados em meditar, em valorizar a palavra de Deus? Eu acho que eu falei em alguns cultos atrás, e se não falei, eu falo aqui. Qual foi a última vez que você pegou o texto bíblico e ficou 1 hora sentado com ele dizendo: papai, fala comigo? Eu não preciso do pastor simplesmente para trazer tudo mastigado. Eu quero a tua revelação. Nós estamos aí com as matrículas abertas do college. Fiquei sabendo até de desconto, mas que desconto de 10% aí. Aí, enfim, com desconto ou sem desconto, que não vem ao caso. O quanto que nós estamos dispostos a investir um pouco dos nossos recursos para aprendermos dessa palavra. O quanto nós temos a humildade, e aqui eu estou fechando toda a série, o quanto de humildade nós temos para reconhecer que não conseguimos saber tudo sozinhos. Precisamos de professores, precisamos de mentores, precisamos de discipuladores. Não dá para fazermos nada sozinho, precisamos uns dos outros. Eu estava, como disse ontem, em BH, mais precisamente numa cidade chamada Betim, que faz parte da grande BH. E aí eu fui tratado com tanto carinho, uma igreja humilde, num bairro humilde. Mas, gente, tinha tanto amor ali que eu fiquei constrangido
Tinha hora que o pastor me abraçou e disse: pastor, é meu sonho ter você aqui. Mas falou com uma sinceridade. Ele falou assim: pastor, eu quis te trazer aqui em 2018, mas eu não conseguia te convidar. E desde lá eu estou com isso na cabeça. Eu falei: meu Deus, eu comigo mesmo, falei: Jesus. A mulher que é mais arretada, ela falou assim para mim: pastor, já até eu expulsei espírito de idolatria. Mulher fala mesmo, né? Falei: não, fica tranquilo, que eu não tenho capacidade de ser ídolo de ninguém, não. É carinho. Me abraçou. Aí beleza, aí terminou o culto, fomos para a mesa, sentar, aí vem o feijão tropeiro, aí vem aquele negócio todo, né? E eu comendo. Aí essa pastora tão querida que vai estar aqui no Movimento Flores, desde presente para ela o voucher do Movimento Flores da conferência. Aí ela falou assim: pastor, eu tenho uma dúvida bíblica que até hoje ninguém tirou. Falou com uma sinceridade. Ela fez a pergunta. E eu respondi a pergunta. Qual foi? Não vou falar para vocês. É porque eu já falei para vocês. A dúvida dela era qual? Se Deus deu a promessa para Moisés de entrar na terra, por que ele não entrou? Aí eu falei: vamos para o texto bíblico. A Bíblia vem dizer que Moisés viu pela fenda da rocha as costas do Eterno. Eu falei para ela: quem já viu a terra prometida lá em cima, não vai se contentar com a terra prometida dos amorreus. Ela olhou assim para mim e falou assim: pastor, então ele entrou na terra? Filha, entrou primeiro do que Josué, Caleb. Ele achava que ele tinha uma terra aqui, mas Deus já estava planejando uma terra muito mais rápido do que ele imagina. Eu sei os planos que tenho para vocês. Ele pode fazer. Quem está recebendo, por favor, levante suas mãos. Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. Ei, ele ficou com a mão erguida. Uma palavra minha, tia, da Bíblia, tirou o véu. Olha o quanto isso pode ser poderoso. Leia a Bíblia, seja corrigido pela Bíblia, seja repreendido pela Bíblia. Que os seus olhos nunca saiam daquilo que a Bíblia aponta, de Gênesis a Apocalipse. Quem é? Aquele que é o Alfa, aquele que é o Ômega, aquele que é o Gênesis, aquele que é o Apocalipse, aquele que é o primeiro, aquele que é o último. O nome dele, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Ei, conhecereis a verdade, conhecereis Jesus Cristo e a verdade. Fica de pé, vai. Ela falou: pastor, eu estou arrepiada. Eu falei: eu também. Isso é a Bíblia. Isso é a Bíblia. Ai, quantos amam a Bíblia? Mas o que é amar a Bíblia? É apenas tê-la. O que é amar a Bíblia se não comê-la e vivê-la? Mas cair se levanta. Não te apartes. Esse não foi o conselho do Moisés para nós, tio. Não te apartes dessa lei, e nela medita de dia e de noite. O papinho pós-moderno para os papais dessa geração é: você precisa de um tempo de qualidade com seu filho. Isso me irrita. Sabe o que é isso? Quer dizer, o outro tempo você pode focar em você, mas no outro é só para ele. Ei, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz o seguinte: ensine a criança levantando, escovando o dente, arrotando, indo para o café da manhã, levando para a escola. Ei,
Todo tempo é tempo para inculcarmos a palavra de Deus nos nossos filhos, adolescentes, juventude, vida adulta. Não tem tempo de qualidade exclusivo. Todo tempo é tempo. Tempo de qualidade é a narrativa pós-moderna. Quem é crente de verdade tem o melhor tempo sempre que pode. Pastor, mas eu estou trabalhando e meu filho tá bom, está trabalhando, mas está se divertindo. É tempo de qualidade também. Você está lá, você está acompanhando, não está largando ele com o celular. Essa molecadinha não é fácil não, é só lá em casa que tem os pecadores, né? Mas não sei, está com o celular na mão, quando você menos vê, já está no banheiro. Esses dias eu falei para o Lorenzo, proibido. Vai fazer número 1, número 2 ou número 3, o celular fica antes. Você entra no Santo dos Santos, mas você tem que deixar no... Pegaram? No trono. O celular é fora do trono. Você está doido? Comeu cimento? Então eles vão. Não, volta. Os meus filhos são assim. Se os teus é crente, fica assim, The Chosen todo dia. Amém, mas os meus não. É toda hora. Por quê, Gi? Porque ele é o nosso respirar. Ele é o nosso comer. Ele é o nosso levantar. Ele é tudo que temos, tudo que somos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É comendo, é dando bronca. Até quando você dá bronca, Deus está com você. Só pega leve. Quando você está recebendo bronca, Deus está com a gente. Ainda mais se vem de pessoas que a gente ama. Eu já falei para a minha liderança, e quem caminha comigo sabe, eu só dou bronca em quem eu amo. Se você nunca recebeu uma bronca minha, desconfie se eu te amo. Pronto. Abre teu olho, céu. Ei, eu só corrijo quem eu amo, quem está próximo.